Boa noite, vão entrando. Hoje a gente vai falar sobre motivação para o emagrecimento saudável. Boa noite, amor. Será que sol sai pro voo melhor? Eu vou esperar, talvez na primavera. O céu clareia, vem calor. Vê só o que sobrou de nós e o que já era. Em colapso o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre o mundo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito do outro. Eu sei, meu melhor amigo tem sido o som. Ok, tanto karma lembra Armagedon. Orei, busco vida nova tipo ultrassom. Achei, cidade são. Daqui um minutinho a gente começa. Competição em vão, que ninguém vence. Vence no formigueiro, vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau. No pé que as coisas plancham, doideira, daqui a pouco resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queima os pés no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez, bem na nossa vez. Assim não resta nem as baratas. Boa noite. Injustos fazem leis, e o que resta por seis. Escolher qual veneno te mata, pois somos tipo passarinho. Boa noite. Dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito. Já já a gente começa. Hoje nós vamos falar sobre motivação para o emagrecimento saudável. Boa noite, Olga. Foi de última hora, Olga. Resolvi fazer hoje. Era para eu ter feito ontem, mas como eu não fiz ontem, eu deixei para fazer hoje. Bom, então, boa noite, Thaís. Boa noite, Graça. Hoje nós vamos falar sobre motivação no emagrecimento saudável. Bom, em relação à motivação, eu tenho uma pergunta para fazer para você que está aqui me assistindo agora. Motivação é o suficiente para o emagrecimento? Para a gente conseguir manter o processo de emagrecimento a longo prazo, manter hábitos saudáveis a longo prazo, ao ponto que a gente perca peso e mantenha aquele peso desejado a longo prazo? Vocês acham? Comentem aqui embaixo. Vocês acham que apenas a motivação é o suficiente para conseguir manter o processo de perda de peso? Comentem aqui. Boa noite, Graça. A Thaís tá se mantendo firme. Isso aí, Thaís. Aproveitem, apertem o aviãozinho aqui no canto direito, envie essa live para mais pessoas. Às vezes tem gente aí parado, sem fazer nada, na sexta-feira à noite. Vem pra cá, me assiste, conversa com a gente, pra gente poder conseguir motivar, né? Ajudar mais pessoas
no processo de emagrecimento. A Olga acha que não é o suficiente o emagrecimento, a motivação no processo de emagrecimento. A Thaís falou que não é. Minha avó, Valdeci, falou que não é. E o meu noivo também acha que motivação não é o suficiente. A Graça falou, não, para manter o peso é necessário mudança de hábitos alimentares e atividade física. Isso mesmo, Graça. A verdade, gente, é que no processo de perda de peso e no processo de manutenção depois, a motivação não é o suficiente. Foi feito um estudo randomizado que dividiu pessoas, três grupos de pessoas, e aí, para dois grupos, os estudiosos, né, os pesquisadores deram uma bolacha de chocolate, né? E deu um prato de rabanete para o primeiro grupo. Para o segundo grupo, deu a mesma bolacha de chocolate, o mesmo prato de rabanete. E para o terceiro grupo não deu nada, nenhum alimento. O primeiro grupo não podia comer a bolacha de chocolate, ou seja, eles precisavam de esforço e motivação para comer o prato de rabanete e não comer a bolacha de chocolate. O segundo grupo podia comer o que eles quisessem, tanto a bolacha quanto o rabanete era livre, então eles não precisavam de motivação naquele primeiro momento para ficar sem comer o que eles realmente gostariam. E o terceiro grupo, como não recebeu nada, não precisava de motivação porque não tinha nada para comer. E o que aconteceu? Boa noite, Júlio. De primeira, o primeiro grupo conseguiu se manter motivado, comeu o rabanete, não comeu a bolacha recheada. O segundo grupo comeu, obviamente, a bolacha recheada. E o terceiro grupo não tinha nada para comer. Depois desse experimento, foi dado um quebra-cabeça para os três grupos resolverem. O primeiro grupo, que tinha precisado de motivação para não comer a bolacha recheada, não conseguiu completar o quebra-cabeça, explodiu o nível de estresse neles e eles começaram a ficar agressivos no estudo. O segundo grupo, que não tinha precisado de motivação, usou a motivação naquele momento para finalizar o quebra-cabeça. E o terceiro grupo conseguiu finalizar o quebra-cabeça também sem nada para comer. Então, o que esse estudo nos mostrou? Que a motivação, no início, ela é boa. A gente consegue até deixar de comer uma bolacha recheada no início para comer um prato de rabanete. Só que no segundo desafio, a longo prazo, a gente não consegue se manter na dieta e se manter com o processo de emagrecimento e depois manutenção de peso apenas com a motivação. E aí que entra a questão. E agora, o que eu faço se a motivação não é o suficiente? O que conecta a linha do desejo e dos sonhos com a realização e a superação e a conquista é a disciplina. Então, a motivação não é o suficiente. O que a gente precisa depois da motivação é a disciplina. Vai acontecer de chegar aquele dia que você não está motivado. E eu já vou te falar, o seu cérebro, ele gosta de zona de conforto. O seu cérebro não gosta de fazer coisas difíceis, o cérebro gosta de poupar energia. 20% da energia que o nosso corpo produz, o próprio cérebro usa, então ele quer poupar energia, ele não quer ficar gastando energia desnecessariamente. E ele vai tentar te sabotar. A motivação não é o suficiente porque naquele dia frio que você teria que acordar mais cedo para ir treinar, o seu cérebro não vai querer deixar você levantar. Ele vai fazer você começar a ter pensamentos sabotadores e aí começa a questão do autoconhecimento, de você perceber que você está tendo esses pensamentos que vai te levar a parar o processo que você está
querendo atingir, né? A chegar no objetivo que você tá querendo atingir. E você tem que parar esse pensamento. Esses pensamentos motivadores, esses pensamentos sabotadores têm que ser parados no início. Porque senão eles vão te sabotar e eles vão fazer você quebrar a dieta, vão fazer você deixar de ir no treino, vão te sabotar em relação ao processo de emagrecimento. Bom, em relação à disciplina, eu trouxe 3 coisas que a gente pode utilizar para manter a disciplina no processo de emagrecimento. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os mini e micro hábitos. O Júlio tá falando verdade. Boa noite, Jonas. É bem isso. Então, em relação aos micro hábitos no processo de disciplina que você tem que ter, né, na fase de emagrecimento, esses micro hábitos você faz pequenas mudanças todos os dias a longo prazo. E aí, quando aquilo estiver bom, você vai melhorar aquilo. Então, hoje, por exemplo, você que não come nenhuma fruta no dia, você vai passar a comer uma fruta no dia. Depois você vai passar a comer 2 frutas no dia. Depois você vai passar a comer 3 porções de frutas por dia. Porque o que a ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, orienta é comer cerca de 3 a 4 porções de frutas variadas todos os dias. Então, para você chegar nesse nível, você vai começar a criar micro hábitos de começar a comer 1, 2, depois 3 porções de frutas. Você vai começar a fazer um alongamento. Se você não faz nada, é completamente sedentário, não treina, você vai começar a criar aquele micro hábito do seu horário de treino. Você vai marcar, por exemplo, 6 horas da manhã é meu horário de treino. Então, eu vou levantar da cama, eu vou começar me alongando. Aquele é o horário de eu me movimentar. Então, eu vou começar me alongando e eu vou começar a fazer caminhada. Eu vou começar a treinar em casa, se for o caso. Eu vou começar a fazer 2 flexões. É muito mais fácil, por exemplo, você começar a fazer 2 flexões em casa naquele horário do que você ir na academia e fechar o pacote do ano inteiro na academia e não ir nenhuma vez. Então, comece com micro hábitos e mantenha e melhore eles a longo prazo. Boa noite, Samuca. E melhore esses micro hábitos a longo prazo para você conseguir fazer com que isso seja sustentável. A segunda orientação, a segunda coisa que eu vou deixar aqui para te manter disciplinado, além do micro hábito, é a questão de não ter plano B. Eu aprendi isso na minha vida, tanto em relação ao corpo mesmo, quanto em relação à profissão. Quando a gente tem um plano B, a tendência é que a gente acaba se sabotando. A gente acaba não dando toda a nossa paixão, toda a nossa energia, toda a nossa força para aquele plano A que a gente gostaria e que a gente tem o objetivo de conquistar. Porque se der errado... Boa noite, Gustavo. Porque se der errado, eu tenho o plano B que vai me salvar. E isso valeu em relação ao corpo que eu digo, porque quem me conhece há mais tempo, minha família, meus primos, amigos de longa data, sabem que eu já cheguei a pesar 95 quilos e eu tenho 1,73 m de altura. Então, eu já fui obesa e para eu conseguir, né, esse processo de emagrecimento, foi às custas de força de vontade, foi às custas de motivação e disciplina. No início foi motivação, porque eu tava ali por volta de 15 anos, já tava, né, querendo conhecer pessoas novas, tava querendo ter um corpo melhor, tava querendo melhorar minha saúde, já tava preocupada com mais coisas, né, ali nos 15 anos. Então, eu decidi que eu queria emagrecer e emagreci.
Mas para isso eu tive que ter disciplina e é a disciplina que eu mantenho até hoje. Se for olhar como eu trabalho com painéis genéticos, com exame de DNA, se for olhar o meu exame de DNA, eu não tenho genética de magrinha, eu não tenho genética de ter facilidade em perda de peso, eu não tenho genética excelente, eu não tenho genética de maratonista. Então, eu preciso, o que eu tenho de peso hoje, o que eu consigo manter, né, a longo prazo, é realmente às custas de esforço, dieta, exercício físico, suplementação quando necessário, fazer exames com frequência para avaliar o que está acontecendo. Então, eu posso não ter uma genética de maratonista que corra longas distâncias, por exemplo. Mas eu tenho a genética de ter facilidade em ganhar massa muscular. Por quê? Porque eu não tenho, pelo meu painel genético, o maior percentual das minhas fibras musculares são de ação rápida. O que isso quer dizer? Que eu sou aquela pessoa que consigo pegar muito peso de uma vez, só que eu não consigo me manter muito tempo pegando aquele peso. Então tem que ser a explosão, eu tenho que aproveitar dessa explosão e eu me dou bem em musculação, eu me dou bem em treinos de tiro, em HIIT. Agora, se me botar para fazer uma maratona, eu não dou muito certo, só que eu já tentei e foi na base da disciplina que eu tentei. Porque eu queria, então o Diego tá falando, o meu esforço gerou um hábito e hoje, se fico sem fazer uma atividade física, me sinto vazio. Eu também, Diego. Eu sou apaixonada em atividade física, os hábitos, desde os 15 anos, quando eu emagreci, os hábitos saudáveis que eu construí desde os 15 anos até hoje, são a minha vida, são o que eu sou, eu amo isso. Tanto é que eu me especializei em nutrologia na medicina, porque é a área que me conquistou como um todo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E realmente, a atividade física tem tantos benefícios, tantos, em relação à saúde, prevenção de doenças, reparação de danos em DNA, em relação a quando a gente vai envelhecendo, nosso sistema imune também envelhece. Isso chama imunocinescência. E quem treina tem um sistema imune que envelhece mais lentamente do que quem não treina. Então, tem vários benefícios, é muito importante e é realmente, eu também preciso muito dessa sensação boa do treino todos os dias. Eu gosto muito, é um prazer que eu tenho. Eu aprendi a ter prazer no processo, né? Por exemplo, eu tava comentando da maratona, né? Que eu participei de corrida. Eu não sou maratonista, não tenho genética para isso, mas tenho muita disciplina e eu quis participar. Comecei com 5 quilômetros. Não tive bom desempenho, foi difícil, meu joelho doeu pra caramba e não fui bem. Aí comecei a treinar fortalecimento muscular, comecei a treinar corrida e aí me inscrevi para uma prova de 7,5 quilômetros. Corri maratona de 7,5 quilômetros, mesmo não tendo talento para isso. A minha genética não é para isso. Genética é importante por isso, porque às vezes a pessoa tem talento, só que pelo fato dela não ter disciplina, ela não desempenha naquele esporte, ela não desempenha aquele talento que ela tem, porque nem sabe, né, que é o talento dela. E a genética ajuda a gente em relação a isso. Por isso que tem diferentes esportes no mundo, né? Porque dependendo da genética da população, vai ser o desempenho em determinado esporte. Isso é muito interessante. Bom, então, corri os 7,5 quilômetros, depois me inscrevi em 10 quilômetros, corri 10 quilômetros. E a última prova que eu fiz antes da pandemia foi de 15 quilômetros. Corri os 15 quilômetros, não foi fácil, né? Terminei a prova assim, ó, sofrido, mas eu completei.
né, para mostrar que disciplina faz diferença, né? Mesmo a pessoa não tendo talento para aquilo, igual eu não tinha, a disciplina, ela faz você conseguir ter sucesso e finalizar o que você se propôs a fazer. E então, voltando à questão do plano B, não tenha plano B, tem apenas o plano A. Então, eu quero emagrecer tantos quilos. Tenha metas, né? Eu quero emagrecer tantos quilos. Tenha metas e tenha metas diárias também. Hoje eu vou completar a dieta. Hoje eu vou treinar. Hoje eu vou comer a fruta que falta. Hoje eu vou colocar legumes, né, no meu prato. Um micro hábito que é muito interessante para quem não gosta de legumes, salada, é colocar um legume em cada refeição, ou uma salada em cada refeição, uma fruta em cada refeição. Porque para quem não consegue comer um pratão, né, de salada no almoço, se você colocar, por exemplo, uma rúcula no café da manhã ou uma fruta no café da manhã, colocar um lanche mais saudável antes do almoço, né? E almoçar um prato de salada menor, colocar um alface, lanchar mais algum vegetal, jantar outro vegetal. No final do dia, você conseguiu comer uma porção boa, né? Completar a sua dieta como um todo. Então, é um micro hábito bem interessante. Tenha o plano A, não desvie dele. O Júlio tá falando, estabelecer micrometas é importante, principalmente quando precisa perder muitos quilos. Muitas pessoas desistem porque pensam somente no fim, que está bem longe. Exatamente isso. Exatamente. As pessoas, elas tendem a não ter prazer no dia a dia, elas tendem a não ter prazer. Por quê? Porque a gente é pai, é mãe, é profissional, é empreendedor, é empresária, é empresário, é filho, filha, é irmão, é parente, é amigo. Então, nós somos multifunções. E a gente acaba exigindo tanto do nosso corpo, do nosso cérebro no dia a dia, que quando a gente chega à noite, que é aquele horário que você tá mais tranquilo em casa, seu cérebro precisa de um prazer, porque ele foi exigido o dia todo. Ele precisa de uma recompensa, isso é o sistema de recompensa cerebral. Ele precisa de uma dopamina, que é o neurotransmissor que nos dá prazer desse sistema de recompensa. Então, muitas pessoas passam a se recompensar com comida. E geralmente é comida rica em açúcar, que libera dopamina, que traz esse sistema de recompensa mais rápido. O que eu indico você é a ter pequenos prazeres ao longo do dia. Boa noite! Ter pequenos prazeres ao longo do dia e não deixar só para comida. É claro que a comida é um tipo de prazer que a gente tem. Comer é prazeroso. Só que a gente tem que aprender a ter pequenos prazeres ao longo do dia com outras coisas. Pra gente não deixar esse sistema de recompensa só por conta da comida à noite quando chega em casa. Isso é muito importante. Crie, né, o plano A, que é a sua meta, que é aonde você quer chegar. Tenha pequenos planos, né, até chegar na sua meta. Todos os dias, cumpra os seus planos diários, as suas micrometas até chegar na meta maior, no plano A, né? E se você tiver um plano B, por exemplo, eu quero perder tantos quilos, mas se eu não conseguir, tem um plano B, que seria a cirurgia bariátrica. Vamos supor, né? Você já tá se auto-sabotando, né? Você já tá pensando, mas se qualquer coisa, né, eu vou pra cirurgia, né, pra cirurgia bariátrica. Tem apenas um plano, tem que dar certo, é isso e isso. Eu vou dar um exemplo da minha vida profissional. Eu dava plantão, né?
trabalhava em consultório e dava plantão também. O plantão era o plano B. Eu ficava pensando, gente, eu vou manter o plantão porque se por acaso o consultório não encher, né? Essa parte da nutrologia não deslanchar muito, qualquer coisa eu tenho plantão para me manter. Isso é um plano B e isso começou a me sabotar. Por quê? Porque eu não tava me exigindo o suficiente, não tava colocando garra e força o suficiente para fazer o consultório rodar e fazer o consultório dar certo, né? E buscar, e ir atrás. E hoje não. Hoje eu tenho o plano A, que é o consultório. Eu tenho que fazer ele dar certo, eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que mudar a vida dos pacientes, eu tenho que ser diferente, eu tenho que fazer diferença realmente na vida dos pacientes para eles voltarem, para eles me indicarem, né? Vocês são importantes para mim. Então, vocês são o meu plano A, só tem vocês, né? Que é o meu plano, é o meu único plano. Eu não tenho plano B e eu não quero plano B, porque eu percebi que o plano B estava me sabotando. Portanto, uma dica que eu posso te dar, que funciona para mim, é não ter plano B. Só tenha um foco e foque nele. É só aquilo e mais nada, né? Uma terceira coisa que eu posso orientar em relação à disciplina, a Marileide tá falando, o doce que me atrapalha. O doce atrapalha muita gente. É o que eu tava comentando, Marileide. Em relação ao doce, ele libera muito rápido dopamina, que é o sistema de recompensa cerebral. Então, quando a gente precisa muito de prazer rápido, geralmente o doce, ele traz esse prazer, sabe? Então, uma dica que eu posso te dar... Boa noite, Nara. Uma dica que eu posso te dar é buscar ter outros prazeres ao longo do dia para não ficar por conta só do doce, o prazer. Ter outras fontes de prazer que não seja apenas o doce. Isso é um hábito que vai te ajudar em relação a isso. E tem os doces também mais saudáveis, né? Chocolate 70%, dá pra comer, né? É saudável. O cacau, ele é saudável. O cacau ajuda na liberação de serotonina, né? Que é o hormônio do bem-estar, né? A longo prazo. E que é produzido 90% no intestino, então o intestino é muito importante, 10% é produzido no cérebro, usado no cérebro. Então, veja como o intestino é importante nessa questão, né, de bem-estar cerebral, saúde corporal e mental como um todo. E esse micro hábito de conquistar pequenos prazeres ao longo do dia é um hábito saudável, não deixar apenas pro doce. Então, a terceira coisa que eu posso falar para vocês para ter disciplina... Boa noite, William. A terceira coisa é autorregulação. O que é isso? Autorregulação é dar e receber ordens, né? Dar, receber e obedecer às ordens. Você vai dar a ordem, né? Hoje eu vou treinar. Boa noite. Hoje eu vou treinar. Essa é a ordem. E você vai obedecer a sua ordem. Você vai treinar. Quando começar a vir os pensamentos sabotadores... mas hoje tá frio. Mas hoje tá noite ainda. Mas deixa pra amanhã. Você vai cortar isso pela raiz, esse mal pela raiz. Você vai falar, não, eu vou, não tem discussão, não tem negociação. E vai tirar isso da sua cabeça e vai. Então, isso é autorregulação, né? A motivação, ela não é o suficiente. A gente precisa de disciplina. O que conecta o sonho com a realização é a disciplina. E outra coisa, para você conseguir ter disciplina e ter um foco bem definido e conquistar,
né, o que você quer, que no caso da live é o emagrecimento, para você conseguir, aquilo tem que estar doendo em você mais do que a dor da mudança. Por exemplo, eu atendi uma paciente que ela veio em mim na primeira consulta e eu vi que ela estava obesa, vi o IMC, vi o peso, a altura, vi, né, essa gordura na região abdominal que aumenta risco cardiovascular. E conversei com ela, vi os exames antigos e conversei com ela. Falei, olha, seu risco cardiovascular tá alto, seu risco de infartar é alto. A gente precisa perder peso, a gente precisa mudar seu estilo de vida. E o estilo de vida, ele é um pouco subestimado, né? O poder do estilo de vida saudável, eu vejo que às vezes ele é subestimado. As pessoas não acreditam de fato, né, naquilo. Preferem às vezes medicação, preferem às vezes outras coisas, né? Só que o estilo de vida saudável é o que realmente faz diferença a longo prazo. E aí, eu falei com ela pediu os exames, ela foi fazer os exames e coincidência ou não, 2 semanas depois da nossa consulta, ela sentiu uma dor no peito, foi parar no pronto-socorro com uma dor, né, um suposto infarto. Fez o eletrocardiograma, tinha infartado realmente, ficou internada. Depois da internação, voltou, né, no meu consultório com os outros exames feitos e conversou comigo e falou, doutora, você tinha razão. Aquele dia que a gente conversou, boa noite, Adriano. Aquele dia que a gente conversou, que você falou que meu risco cardíaco estava alto, o risco de eu infartar, realmente, em 2 semanas depois, eu fui parar no hospital com dor no peito, infartada, e eu não quero mais passar por isso. Não quero mais de jeito nenhum, foi horrível, eu fiquei com medo de morrer. Então, aquela dor que ela sentiu foi maior do que a dor da transformação e da mudança. Então, hoje, a gente já perdeu 12 quilos, essa paciente já perdeu 12 quilos, e ela não quer mais voltar àquele estilo de vida que ela tinha. Justamente porque a dor que ela sentiu de estar no hospital infartada, né, que ela poderia ter morrido, né, ela não quer mais viver, então a dor foi maior. Tem outra paciente também que chegou em mim, falou, doutora, sabe o que me incomoda e o que me fez te procurar? É que eu vou amarrar o cadarço do tênis e a barriga fica na frente. E às vezes eu sinto falta de ar de amarrar o cadarço do tênis. E eu não aguento mais isso, porque eu quero ser uma pessoa independente por muitos anos. Eu não quero depender de ninguém para amarrar um tênis. Então, eu quero emagrecer, eu quero mudar a minha vida. A dor dela não conseguir amarrar o tênis estava maior do que a dor da mudança. Porque os dois lados é difícil. Os dois lados, tanto ficar, né, com excesso de peso e tanto mudar o estilo de vida para perder peso não é fácil. Nenhum dos dois é fácil. Só que ficar daquele jeito tem que doer mais, tem que ser pior do que chegar ao ponto, do que a mudança, né, a dificuldade da mudança dos hábitos e do estilo de vida. Então, o que acontece é isso. Então, você tem que perceber, né, o que está acontecendo, o que você está sentindo em relação a isso, né? Você tem que realmente querer a mudança. Não adianta eu falar sobre motivação, sobre disciplina, se não quiser realmente a mudança. E isso faz muita diferença, muita diferença. Faz tanta diferença que os cânceres, né, falando em genética, 10% apenas, 10 a 15% apenas dos cânceres são hereditários. 90 a 95,
85 a 90% dos cânceres são genéticos não hereditários. O que isso quer dizer? Mutação genética, estilo de vida, excesso de toxinas na vida, na alimentação, né? Na poluição, sedentarismo, mau funcionamento intestinal, excesso de peso, tabagismo, então alcoolismo. Então, tudo isso lesiona DNA, causa danos em DNA a longo prazo. E a gente precisa, né, de substâncias, vitaminas, nutrientes que possam proteger e aumentar o sistema, melhorar o sistema de reparação de danos em DNA. Então, o estilo de vida é muito importante, muito mesmo. Bom, eu quero perguntar para você que está aqui me assistindo agora, 7h12 da noite de uma sexta-feira, se você concorda, qual é a sua dificuldade no processo de emagrecimento, se você está nesse processo de emagrecimento, me conta aqui nos comentários o que está acontecendo com você. Você tá no processo de emagrecimento? Tá dando certo ou você tá tendo dificuldade? E se tá tendo dificuldade, por quê? O que tá te dificultando? Às vezes eu posso te ajudar, eu posso responder aqui. Comente aqui que eu vou te responder, eu posso te ajudar. Ou então deixa aqui na pergunta, nesse pontinho aqui embaixo de pergunta. Aproveitem, apertem o aviãozinho, encaminhem essa live para mais pessoas também, para ouvir, né, para ter motivação, ter disciplina para conseguir algo tão importante que é o emagrecimento e manter em um peso adequado. Vão comentando aí. Vocês estão tendo alguma dificuldade no processo de emagrecimento? Vocês têm mais dificuldade em motivação ou em disciplina? Escreve aqui pra mim. Se é motivação ou se é disciplina. Lembrando que a motivação apenas não é o suficiente, precisa da disciplina também. Bom, então é isso. Eu vou finalizar a live agora com uma frase para vocês, tá? Pense o que quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados. Porque você é o único e a única responsável pelos seus resultados. Tá bom? Eu fico à disposição. Um abraço, bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Semana que vem eu vou fazer uma live muito boa com o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, ele é doutor em genética. E a gente vai conversar sobre como evitar infarto e AVC com o conhecimento da sua genética. Então, fiquem ligados, semana que vem a gente vai conversar, eu e o Dr. Eduardo, sobre genética, sobre prevenção de infarto, de AVC, de doenças cardiovasculares como um todo. Tá bom? Um abraço e até semana que vem. Bom final de semana!